Sejam todos muito bem-vindos, está começando o Sobre Política. No programa de hoje vamos falar de uma das mais antigas políticas públicas da sociedade brasileira, a assistência jurídica gratuita. Quem pode ter acesso? Quais são os requisitos? O Sobre Política vai te contar. Vamos também, Marvin, tentar simplificar alguns termos jurídicos como habeas corpus, mandado judicial, liminar. Eles aparecem o tempo todo durante um processo judicial e muitas vezes são verdadeiros enigmas para quem não é da área. Isso mesmo, Tati. Aqui no estúdio, com a gente, uma convidada muito importante vai tirar todas as nossas dúvidas. A doutora Helena Lage, ela é coordenadora da Defensoria Pública Regional. Muito importante conhecer quais são os nossos direitos e como ter acesso a eles. Então, vem com a gente, está começando o Sobre Política. A legislação brasileira não deixa dúvidas. A justiça é para todos. Essa afirmação ganha mais sentido quando se pensa que é possível buscar nossos direitos e não pagar nada por isso. A ideia do benefício da assistência jurídica ou justiça gratuita tem o poder de amparar quem não pode pagar os custos de um processo. É isso mesmo, Tati. A Defensoria Pública é um dos instrumentos mais antigos da nossa democracia no nosso país. É uma instituição permanente, autônoma e independente. A gente vai ver a seguir que são duas as esferas de atuação da Defensoria Pública, e que o direito à gratuidade abrange todos os tipos de justiça, como a trabalhista, civil, criminal, entre outras. Confira agora na reportagem. Na hora de entrar com uma ação na justiça, nem todo mundo pode pagar pelas despesas do processo ou por um advogado particular. Foi o caso do Geraldo. Depois de passar por um problema no trabalho, a alternativa foi recorrer à justiça gratuita. Eu tive um problema com a empresa, onde eu acabei treinando uma pessoa que viria me substituir nesse serviço. Então eu me senti muito injustiçado e acabei querendo procurar a justiça para buscar meus direitos. Só que a gente sabe que se você não conhecer um advogado bom e confiável, você só vai perder dinheiro, porque é um serviço muito caro, tem os honorários e tudo mais. Então, devido à indicação de um amigo, eu fiquei sabendo desse serviço, onde eu poderia ter acesso ao advogado, a princípio sem custo nenhum. E eu fiquei sabendo desse serviço, fui correr atrás e me surpreendi com essa possibilidade, eu não sabia que ela existia. E muita gente desconhece mesmo essa possibilidade. Como a educação e a saúde, a justiça também é um serviço público. Uma forma de pedir assistência jurídica gratuita é pela Defensoria Pública. O órgão é responsável por garantir a defesa dos direitos individuais e coletivos daqueles que não podem arcar com um serviço particular. A Defensoria Pública ela é uma instituição pública, cujo objetivo dela é fornecer assistência jurídica gratuita para as pessoas necessitadas, para os chamados vulneráveis. Então, o serviço que nós oferecemos aqui é um serviço amplo de assistência às pessoas que têm alguma questão jurídica envolvendo a sua vida, né? Precisa do poder judiciário, muitas vezes, para solucionar o problema. A Defensoria Pública faz esse serviço. Segundo a legislação brasileira, a comunidade carente pode contar com o apoio da justiça gratuita e da assistência judicial gratuita. A diferença entre elas se dá na forma como o serviço é oferecido ao cidadão. Enquanto a justiça gratuita isenta a pessoa dos custos processuais, a assistência jurídica garante à população o apoio e o acompanhamento profissional durante um processo. A Defensoria Pública presta um serviço que é o mais completo, que é de assistência jurídica gratuita, né? Esse benefício ele envolve tanto a necessidade, de repente, se for o caso, de entrar com uma ação judicial e defender os interesses do cidadão, da cidadã, e a Defensoria Pública faz isso. E o benefício que as pessoas têm é que, durante o andamento do processo judicial, eventuais custas que necessariamente deveriam ser custeadas, serem pagas pelo interessado,
Pela Defensoria Pública, esse serviço acaba sendo gratuito. E o benefício à justiça gratuita é um direito previsto na Constituição. O serviço garante a defesa de qualquer cidadão em processos dos mais diferentes tipos: civil, criminal, trabalhista, administrativo, entre tantos outros. Essa gratuidade vale também para as empresas, desde que sejam caracterizadas como sem fins lucrativos. O professor ainda explica que a justiça gratuita é voltada para pessoas em situação de vulnerabilidade e existem algumas regras para ter acesso aos serviços. A regra geral é que núcleo familiar com renda mensal até 3 salários mínimos, nós fazemos o atendimento dessa pessoa, desse núcleo familiar. Acima desse valor, salvo algumas exceções, mas acima desse valor, a Defensoria Pública não atende. São pessoas que nós entendemos que têm condições de procurar um profissional da advocacia. E esse é um direito defendido e apoiado pelos parlamentares da Câmara. E para ajudar a ampliar a divulgação dos serviços da justiça gratuita, o vereador Rafael Pascucci defende o papel do Legislativo atuar em campanhas e ações educativas. O Legislativo tem um papel fundamental, né? Todas as leis, as regulamentações e as defensorias, né, que são estaduais, são reguladas por lei por meio dos parlamentos. E a gente aqui tem um papel fundamental de divulgar e de promover isso para o cidadão, que além da Defensoria Pública também é bom a gente incluir nessa matéria, que tem as faculdades de direito, que também prestam esse serviço nos mesmos critérios da Defensoria Pública, que tem acesso direto à população. E o Geraldo, que vimos no início da reportagem, é um exemplo de que o dinheiro não pode ser um fator de exclusão à justiça e defesa da garantia dos direitos como cidadão. Eu indico para todo mundo que precise desse serviço, porque a gente acha que, por ser um serviço muito caro, às vezes não compensa, às vezes a gente não sente confiança de seguir em frente, acha que vai gastar muito dinheiro, mas eu acho que todo mundo que se sente injustiçado em algum momento precisa sim procurar esse serviço, não pode deixar barato. Então é legal, eu recomendo totalmente esse serviço, eles vão dar toda a assistência que você precisa, é só ter paciência. E com certeza, Marvin, a assistência jurídica gratuita é um serviço essencial à população. Sem dúvida nenhuma, Tati. Esse é um tema muito amplo e também vai pautar aí um bate-papo aqui no estúdio. A nossa convidada vai ser a defensora pública aqui da região. É daqui a pouco, não perca. O Sobre Política está de volta. Nós vimos no primeiro bloco o funcionamento de uma das políticas públicas mais utilizadas pela população, a assistência jurídica gratuita. Para tirar algumas dúvidas, já está aqui para conversar com a gente a doutora Helena Lage, que é coordenadora da Defensoria Pública Regional. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu estou aqui para esclarecer as dúvidas que vocês tiverem sobre o acesso à justiça gratuita, em especial sobre a instituição Defensoria Pública. Helena, e a regional aqui, né, de São José dos Campos, você comentou que é São José dos Campos, Jacareí, Caraguatatuba e São Sebastião, né? Certo. Qual o tamanho da demanda dessas cidades quando se trata aí dessa assistência, desses serviços prestados pela Defensoria Pública? Então, a gente tem uma demanda bastante expressiva em todas as cidades da regional. Em média, na Defensoria Pública Unidade de São José dos Campos, a gente atende em torno de 100 pessoas por dia. É um alto número. Sim, nas outras unidades, Jacareí e Caraguá, a gente atende em torno de 70 pessoas por dia, mais ou menos, e São Sebastião, um número um pouquinho menor, 50, 60 pessoas por dia. Então, a gente tem uma demanda bastante intensa, né, bastante expressiva. E, doutora, quem tem direito, então, à gratuidade de justiça? No caso da Defensoria, né, ela é uma instituição que dá acesso às pessoas que ganham até 3 salários mínimos, ou em algumas situações específicas, quando tem um membro da família deficiente, ou em algumas outras situações, até 4 salários mínimos. Mas a regra é o atendimento das pessoas que ganham até 3 salários. A gente, falando da alta demanda, né, da alta procura pela Defensoria Pública, nos últimos anos, ali a partir da pandemia, começou a ter o atendimento remoto também, né? Que impacto que isso teve para a Defensoria Pública e o que ele significou para quem procura também?
Então, quando a gente começou com a situação de restrição, né, de acesso aos órgãos públicos todos de uma maneira geral, na Defensoria não foi diferente. A gente precisou fechar as nossas portas, inclusive porque a gente tinha uma situação de aglomeração de usuários na porta da Defensoria, e mesmo quando entravam para fazer o atendimento, então nós precisamos, de fato, fechar as portas da Defensoria como todo mundo, né? E aí a gente, internamente, teve a necessidade de desenvolver uma ferramenta para acesso dos usuários digitalmente, né, online. Então, a gente precisou trabalhar intensamente para que a justiça não parasse, né, para que os usuários que necessitam pudessem acessar o atendimento jurídico, a orientação jurídica e, eventualmente, até o ingresso de ações judiciais virtualmente. Então, foi desenvolvida uma ferramenta, um chatbox, né, que o usuário pode acessar. Esse chatbox continuou em funcionamento após a reabertura das unidades, então nós hoje temos um atendimento híbrido. A gente faz o acesso, as pessoas podem acessar a Defensoria através do chatbox, né, o atendimento online, ou podem acessar a Defensoria presencialmente. Um dos mais notórios, né, trabalhos desenvolvidos pelos defensores públicos é a conciliação entre as partes. Em alguns casos, só o aconselhamento já tira as dúvidas do cidadão, não tendo a necessidade de ingressar com a ação? Sim, em alguns casos as pessoas procuram o nosso atendimento, né, e a primeira situação é, de fato, fazer uma orientação. A pessoa busca o atendimento para uma demanda, por exemplo, de divórcio, ou uma demanda de alimentos, né? A gente vai conversar com a pessoa e, às vezes, uma orientação só sobre o que ela precisa fazer, ou esse atendimento inicial já esclarece as dúvidas da pessoa. Não necessariamente o acesso é somente através de ingresso de ações judiciais, né? O nosso atendimento ele tem um escopo muito maior, é orientar primeiramente o usuário, né? Se primeiro verificar se aquela demanda é uma demanda que eu preciso ingressar com a ação para resolver o problema da pessoa, ou não, eu posso só enviar um ofício, por exemplo, para um outro órgão, para que esse órgão faça o atendimento da pessoa, né? Então a gente faz um encaminhamento também para outros órgãos que eventualmente vão solucionar o problema da pessoa, ou então a gente faz mesmo o ingresso da demanda jurídica, se for o caso, se for necessário. E nós tem duas frentes diferentes, né? Nós temos duas frentes diferentes, a esfera estadual e a federal. Sim. O que compete a cada uma delas, Helena? Então, na Justiça Federal, via de regra, são as demandas ligadas a INSS, Previdência, né? Estou falando de um atendimento bem generalizado do público que a gente atende, né? Porque a Justiça Federal também tem ações aí ligadas a tributos, por exemplo, né? Empresas de uma maneira geral. Então, assim, o escopo de atendimento da Defensoria Estadual é um escopo de atendimento daquelas ações que a gente entende mais comuns, assim, né? Divórcio, alimentos, guarda, visitas no âmbito da família, no âmbito civil, defesas em ações, consumidor, a gente tem fazenda pública, medicamentos, né, um pedido de tratamento. Então a gente tem um escopo bem grande, a maior parte das ações, de fato, que os usuários que ganham até 3 salários mínimos precisam, o acesso na Defensoria Estadual mesmo. A vara do trabalho compete à Justiça Federal. Isso, a Justiça do Trabalho é uma justiça federal, né? Então, a gente não tem acesso à Justiça do Trabalho, né? As demandas de Justiça do Trabalho não são atendidas pela Defensoria Pública Estadual. E assim, para as demais varas, então, qual que é o primeiro passo para tentar a gratuidade? Dentro de quanto tempo, em média, também, acontece esse primeiro atendimento? Então, o primeiro passo para, quando a pessoa acessa a Defensoria, a primeira avaliação é a avaliação financeira. A gente verifica se a pessoa, de fato, ganha até 3 salários mínimos ou 4 salários mínimos. Então, a gente tem, tanto no chat nosso da Defensoria, quanto no 0800, a orientação sobre quais são os documentos que a pessoa leva. Basicamente, um documento de identificação, né, carteira de trabalho, um comprovante de residência, e aí a pessoa leva esses documentos, a gente faz a avaliação financeira da pessoa primeiro. Se a gente verificar que a pessoa ganha até 3 salários mínimos, aí ela vai acessar o atendimento jurídico depois disso.
Então, é primeiro feita uma triagem financeira e depois a pessoa passa para efetivamente fazer o atendimento jurídico. E ela entra em contato por meio de telefone, de site? Isso, então, a gente atende por agendamento e os agendamentos são feitos de 3 formas. Pode ser feito pelo site, né? Você vai acessar o site da Defensoria, www.defensoria.sp.gov.br, né? Lá você vai ter toda uma orientação. Na primeira página, quando entra, já tem lá, você deseja o atendimento? Aí você vai clicar lá, vai ter se você não souber, não conseguir entrar pelo computador, tem um 0800 que a pessoa pode fazer o agendamento também e pode fazer o agendamento presencialmente também. Na Defensoria de São José, por exemplo, os agendamentos são feitos de segunda a sexta, de 7 da manhã às 17. Então a pessoa pode comparecer presencialmente e falar, eu queria agendar um atendimento. Ela vai lá e faz o agendamento e já sai com o agendamento pronto. Perfeito. Doutora, queria agradecer a sua presença aqui e também por tirar essas dúvidas, né? Esclarecer essas dúvidas da população de forma geral. Um dos serviços públicos mais utilizados pela população. Muito obrigada pela sua contribuição aqui hoje, doutora. Imagina, eu que agradeço a vocês, a gente está sempre à disposição, né, para esclarecer dúvidas, enfim, eu que agradeço o espaço, né, acho que é sempre um espaço importante para esclarecimento da população, para que a gente consiga melhorar aí sempre os nossos serviços e o acesso da população ao atendimento jurídico. Perfeito. Tati, muito importante, interessante a gente entender esse lado, né, da Defensoria Pública. E sem atendimentos, em média, né, em cada cidade volumosa, como São José dos Campos, é um alto número, mostra a grande demanda em relação a esse serviço, não é isso, Marvin? Exatamente, um serviço público, né, cresce de acordo com a demanda da cidade, o crescimento da própria cidade, né, Tati? Vamos para o intervalo? Bora! O Sobre Política faz um rápido intervalo, daqui a pouco tem o dicionário legislativo e uma matéria falando a respeito dos termos jurídicos, hein? Não perca! Voltamos a falar sobre política. Nas sessões de terça-feira da Câmara, os vereadores têm um espaço dedicado a falar de projetos, ações e outros assuntos de interesse público. No dicionário legislativo de hoje, a gente te explica o que é o pinga-fogo. Você sabe o que é o pinga-fogo? Ele acontece durante as sessões das terças-feiras e é o momento em que os vereadores vão à tribuna para falar sobre assuntos de interesse público e partidário. Cada um tem 5 minutos para abordar o assunto, sendo que o líder do partido tem direito a mais 5 minutos para tratar de temas referentes à liderança política. Normalmente, os principais assuntos abordados são saúde, educação, obras de pavimentação e esporte, além de questões partidárias. Eu quero te fazer uma pergunta. Você já ouviu falar em habeas corpus, tutela de urgência ou liminar? Esse último talvez seja o mais comum. São alguns dos termos jurídicos usados no decorrer de um processo. Mas essa linguagem muitas vezes pode parecer um enigma indecifrável para quem não é da área. Na reportagem a seguir, a gente vai te mostrar como é possível simplificar o jargão jurídico e até mesmo usá-lo em situações do dia a dia. Será que as pessoas têm dúvidas? Marvin Pinho e o cinegrafista Luciano Coca contam pra gente. Nada como aproveitar a tarde num bem público comum do povo, inalienável. Afinal, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Sabe do que eu tô falando? Do termo que define a natureza jurídica de uma praça. No dia a dia, nós usamos palavras mais simples, comuns à nossa rotina, mas às vezes nos deparamos com um vocabulário mais técnico. Isso acontece, por exemplo, com a linguagem jurídica. Termos que são quase indecifráveis para a maioria das pessoas. Seu Dino, o senhor sabe o que são os autos de um processo? Olha, não conheço muito bem o que são autos do processo. Esse termo é muito específico, né, do juridiquês. Mas calma, não saber é bem comum. Por isso, o advogado Klaus Calegão vai esclarecer algumas dúvidas. Os autos de um processo são é o processo em si. É a instrumentalização do processo. O processo é um procedimento, né, que busca uma
solução final de alguma coisa, de alguma demanda ou de alguma questão. E os autos, eles são a parte física, né, deste procedimento. Para facilitar o entendimento de um assunto como esse, a gente precisa dividir um processo judicial em etapas. Na primeira fase, é importante explicar o que é uma ação. Ela é a manifestação do cidadão de buscar o judiciário. Acatado o pedido, ele se torna um processo. E ainda não acabou. No meio jurídico, tem outros termos que vale a pena a gente aprender. Pensando em termos jurídicos, né, o que é um habeas corpus, por exemplo? Não sei. Não sei, não. O doutor Klaus tem a resposta. O habeas corpus é um recurso constitucional, né, previsto na nossa Constituição e que garante a liberdade a qualquer cidadão que venha ter seus direitos, principalmente de ir e vir, né, famoso direito de ir e vir aí, né, que esteja sendo vilipendiado, que não esteja sendo respeitado, e é um recurso disponível. Inclusive, esse recurso ele tem uma característica singular, que ele pode ser manejado até por um cidadão que não seja advogado. Mais uma palavra importante. A liminar é uma medida provisória concedida para evitar que a espera cause prejuízo às partes. E no universo jurídico, ainda nos deparamos com termos como conciliação, que é uma tentativa de resolução dos casos não tão complicados, e sentença, que é uma decisão do juiz sobre o processo. E aí, já aprendeu um pouco mais desse vocabulário? Olha só, eu estou aqui agora com um dicionário jurídico. Vou falar mais uma delas, é o mandado de segurança. Aqui explica que ele é um instrumento jurídico que protege um direito que tenha sido violado por um ato ilegal ou abusivo. Mas ainda tem mandante, mandatário, são realmente muitas palavras para a gente aprender. Quem entra com um processo vai ouvir a palavra recurso. Ele é um instrumento de revisão das decisões judiciais. E a situação só vai chegar ao fim quando for transitada em julgado. Isso mesmo. Sabe o que significa? É a decisão final de um juiz, quando não cabem mais recursos. Conhecer esses termos é muito importante para estarmos cientes sobre os nossos direitos. Ainda assim, segundo o advogado Klaus, é preciso tomar cuidado para que não haja equívocos de interpretação. Né, que a população tenha acesso a esse tipo de linguagem, mas eu vejo com preocupação também pela má utilização, muitas vezes, né, principalmente em redes sociais, onde a gente vê o emprego errado dessas expressões, né, um conhecimento raso, né, de coisas que são compartilhadas. Então, a preocupação, eu acho que é de todo o meio jurídico, mas a gente precisa sim levar a população esse conhecimento. A Câmara defende a acessibilidade do conhecimento para toda a população, principalmente quando se trata da compreensão dos próprios direitos. Para o vereador Rafael Pascucci, que também é advogado, quanto mais compreensíveis forem as palavras, melhor. Eu acho que a compreensão e a proximidade tem que estar nas leis também. O Brasil é um local que tem leis que pegam e que não pegam, leis que são interpretadas. Então acho que termos jurídicos complexos, como muito se usa por aí, acaba dificultando a interpretação e a própria implementação da lei, às vezes por erros formais ali na hora de implementar um texto ou uma interpretação. Então acho que a gente precisa pensar mais na linguagem do povo, deixar as leis mais claras, mais objetivas, para que realmente elas peguem no Brasil e sejam efetivas para a população. Ter uma compreensão mais clara dos termos jurídicos vai nos ajudar certamente a conhecer melhor quais são os nossos direitos, além de enriquecer o nosso vocabulário. Com certeza, concordo totalmente, Tati. E olha só, com essa aula de direito, democracia, justiça gratuita, a gente encerra o Sobre Política de hoje. Para rever na íntegra o nosso programa, basta acessar o nosso canal no YouTube, o canal da TV Câmara, que é o youtube.com/tvcâmarasjc. Conteúdos exclusivos, e também tem o Instagram, Facebook, acessa lá, é o @tvcâmarasjc. Os nossos seguidores gostam muito de acompanhar os conteúdos, bastidores dos nossos programas. Segue a gente lá. Isso mesmo. Obrigada pelo carinho da sua audiência. A gente tem um encontro marcado toda terça-feira, às 3h30 da tarde. Um abraço e que você continue tendo uma boa semana. Não deixe de se inscrever nas nossas redes sociais e compartilhar nosso conteúdo com os amigos. Até mais!